Que Deus abençoe sua vida, continue te dando força, muito ânimo e saúde para continuar firme na caminhada. Nós não podemos parar. Não podemos viver do passado, viver chorando do que já passou, daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que a gente nem sabe se vai acontecer. Nós precisamos prosseguir firmes para o alvo. E o alvo é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu gosto muito de lembrar que se olharmos para pessoas, se firmarmos a nossa fé no dinheiro, nas coisas, nós vamos desanimar. Nós vamos parar no meio do caminho, nós vamos lançar tudo por terra, vamos nos entregar nesta batalha. Porque o homem é sujeito a falhas, à queda, ao erro, ao fracasso. As coisas passam, tudo passará. Mas a única coisa que jamais passará é a palavra do Senhor. Então, quando a nossa fé está em primeiro lugar em Deus, quando nós confiamos 100% em Deus, não ficamos frustrados. É possível retomar ânimo, renovar o fôlego e continuar firmes nesta caminhada. Salmo 125 declara que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista também declara: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto o povo foi desafiado por Golias cerca de 40 dias, todo mundo deu para trás. Todo mundo virou as costas, fugiu de medo, a começar pelo rei Saul, a maior autoridade, aquele que tinha que inspirar ânimo, aquele que tinha que inspirar coragem. Ele era um dos primeiros a correr do desafio do gigante, mas quando chegou Davi, ainda tão jovem, tão mocinho, foi para lá para levar provisões para os seus irmãos, foi levar queijos, pães, alimento para os seus irmãos que estavam na batalha. E ali, ao ouvir aquele desafio, ele logo já entrou rasgando na fé, com coragem, com a unção e com a força que só Deus dá. Ele não colocou a força no braço dele, nem mesmo na pedra que ele atirou no gigante. Mas ele fez uma declaração a Golias: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Deus está à frente na batalha, a vitória é certa. Quando é Deus que toma a direção e te orienta, pode ter certeza. Você não vai andar num terreno lameado, como uma areia movediça, ou num terreno... sabe aqueles filmes que as pessoas colocam armadilhas no meio da floresta e enchem de folhas, muitas vezes um buraco, muitas vezes uma rede que vai pegar aquela pessoa? O Senhor, Ele nos livra das armadilhas. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que quando nós estamos na presença dEle, Ele reina sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e Ele nos dá estratégia para guerrear. O Senhor é Deus conosco em todas e qualquer situações. Para Deus não faz diferença se Ele está contigo quando o dia está ensolarado ou quando está aquela tempestade que parece um dilúvio. Para Deus não faz diferença se você ora sorrindo com o bolso cheio de dinheiro ou se porventura você está quase se afogando em suas lágrimas sem um centavo no bolso. Eu gosto sempre de frisar isso. O mesmo Deus que ressuscita um morto como Lázaro, que já fedia há 4 dias morto, é exatamente o mesmo Deus que cura uma unha encravada. O Deus que cura lepra, cura AIDS, cura câncer, cura tuberculose, Ele cura uma desinteria, Ele cura uma prisão de ventre. Deus é maravilhoso. O Deus que age nas grandes coisas, age nas pequenas. O Deus que age na bonança, age no meio das guerras. E é sobre um pouquinho a respeito disso que eu quero falar nessa mensagem. Se você pudesse escolher entre morar no deserto e entre morar numa campina verdejante, com água, sombra, imagina, tranquilidade, aquela aguinha fresca, gostosa, alguém te abanando, qual seria a sua escolha? A minha eu já sei a resposta, não precisa nem responder. E eu tenho certeza da sua também. Entre morar num lugar seco,
num lugar inóspito, que até os animais são raros, num lugar solitário, vazio, um lugar sozinho de tudo, aquele lugar que parece que não tem fim. Você olha para a direita, para a esquerda, frente, para trás, e apenas aquele clima seco, aquele calor escaldante e ninguém ao seu redor. Mas de repente você se vê numa outra situação, com uma sombra, água fresca, barulho das águas, pássaros cantando ao seu redor, aquela relva maravilhosa, aquela grama. Ai, dá até vontade, não dá, de estar num lugar desse? Olha que coisa gostosa. Com certeza escolheríamos sombra e água fresca em Campinas Verdejantes. Só que muitas vezes, diante das batalhas que nós enfrentamos, a sensação é que nós estamos habitando constantemente no deserto e nem sempre na sombra e água fresca. Mas me chama a atenção que no deserto Deus fala poderosamente. No deserto Deus dá livramentos. No deserto Deus traz comida fresca todos os dias. No deserto o Senhor supre necessidades. No deserto a gente se humilha mais. No deserto a gente fica mais humilde. No deserto a gente aprende a depender de Deus, porque se não for o Senhor, a gente não sai vivo do deserto. E a palavra de Deus fala que por várias situações, homens de Deus, mulheres que acreditavam no Senhor, o povo de Deus, o próprio Filho de Deus, passaram por esse deserto. Mas o Senhor é Deus que deu livramento. Porque o propósito de sermos levados para o deserto, sermos levados para lá, não é para que lá morramos. Para que a sensação é, Deus permite o deserto e mata no deserto, não. A não ser que sejamos como aquele povo que murmurou, que não acreditou que Deus poderia fazê-los entrar na terra prometida. Mas o deserto é um lugar onde é possível glorificar, é possível adorar, é possível buscar a face de Deus. Foi no deserto que Agar e Ismael foram mandados, a mando de Sara depois de Abraão, e Deus falou com Abraão, não temas, despede ele e a mulher. E então, ali confortado pela voz do Senhor, Abraão despediu Agar, que era sua serva, juntamente com seu filho Ismael, que era filho dele também. E quando eles estavam lá no deserto, quando Agar já não via mais saída, quando Agar já não via mais recurso, a água já estava se acabando, ela se afastou do menino para não vê-lo morrer, para não vê-lo chorar e definhar por causa do calor e da sede. Mas o Senhor enxergou eles ali no deserto. O Senhor avistou aquela mãe e aquele filho naquele local, tão solitário, tão sozinho, apenas os dois. Para muitos, lá está indo para morrer. Para Deus, eles foram para voltar e voltaram mais fortes. O Senhor supriu a necessidade deles. Josué também, com toda a sua cidade ali, o seu exército, eles fizeram uma emboscada para o povo da cidade de Ai. Eles se retiraram para o deserto para que o povo inimigo os perseguisse. Enquanto o povo inimigo os perseguia, naquele momento, o resto do exército de Israel estava entrando na cidade de Ai, colocando fogo, destruindo a tudo. E quando o povo inimigo viu a cidade sendo destruída, eles voltaram, mas não tinha para onde correr. Porque atrás dele vinha Josué com o povo que antes tinham recuado, e lá na frente estava já o restante do povo de Israel esperando por eles para acabar com eles. E ali Deus deu a vitória no deserto. Davi várias vezes fugiu de Saul para o deserto. E todas as vezes que ele fugiu para lá, o Senhor o tirou de lá. E enquanto lá ele esteve, o Senhor foi com ele. Elias, fugindo de Jezabel, ele caminhou e foi parar no deserto. E ali ele pediu a morte para ele, já estava bom, chega, para mim acabou. Mas o Senhor estava ali, até no deserto o Senhor enviou o alimento para Elias. O Senhor é Deus de providência, não importa a situação.
Paulo passou perigos terríveis, perigos nos rios, perigos nos mares, perigos nas cidades, perigos dos falsos irmãos, perigo dos gentios. E ele também passou perigos nos desertos, mas o Senhor o livrou em todos eles. O que dizer também do Filho de Deus, que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas Deus deu livramento para ele lá. E ele foi tentado o tempo todo pelo inimigo. Ele foi tentado. Foi um período terrível, porque Jesus, mesmo tendo a sua natureza divina, ele veio como homem. Ele tinha onisciência, ele sabia o que as pessoas estavam falando a respeito dele, ele sabia o que elas pensavam, ele sabia das suas tramas, mas ele veio como homem. Ele sofreu, ele sentia sede, ele comia, ele dormia. E ele foi levado ali 40 dias para ser tentado pelo inimigo e em jejum. O que dizer também do povo de Israel? 40 anos no deserto. 40 anos. Jesus foi tentado, passou ali 40 dias. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto. Mas foi ali que Deus os ensinou que eles deviam depender totalmente dele, que eles deviam se humilhar e se prostrar diante dele, que eles deviam reconhecer que só o Deus de Israel era o único Deus. E aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o Senhor deixa claro: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e colocá-los à prova, para ver as suas intenções, para ver se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deserto é local do Senhor descobrir as intenções dos nossos corações, para mostrar para nós onde está a nossa fé. Porque você crer na bonança é muito fácil. Você glorificar o Senhor nas campinas verdejantes, tranquilo demais. Você glorificar a Deus tendo todas as suas necessidades supridas, cheio de saúde, de ânimo, maravilha. Mas é no deserto que Deus vê o que está dentro do seu coração. Se você vai praguejar, se você vai reclamar, se você vai murmurar, se você vai querer jogar tudo para o alto e pedir a morte, é no deserto. É naquele calor da provação. É muitas vezes naquele momento que é só você e Deus. É um face a face. E aí? Qual vai ser a nossa atitude no deserto? Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem você e nem os seus antepassados conheciam, para lhes mostrar que nem só de pão viverá o homem. Primeiro vem a luta, vem a dor, vem a escassez, vem a falta. Vem o ensinamento para aprendermos a depender do Senhor. Assim como o passarinho no ninho que fica ali com o seu biquinho só esperando o alimento. Mas depois da provação, depois daquele calor, diante das nossas atitudes e das nossas reações, o Senhor é Deus provedor. Depois da prova vem o maná. Depois da prova vem o refrigério, a água brota da rocha. E isso é maravilhoso. E o Senhor queria mostrar para eles que nem só de pão viverá o homem, mas viverá sim da palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Olha que providência absurda! Não tinha lojas de roupas no deserto, não tinha sapataria no deserto. Não tinha farmácia, supermercado, não tinha caixa eletrônico no deserto, não tinha televisão no deserto, não tinha piscina, rios no deserto, banheiro, vaso sanitário no deserto, não tinha berço para os bebês, não tinha conforto, não tinha lazer no deserto, mas era ali que Deus queria ver se o coração deles ainda estava lá no Egito, na comida gostosa, nas camas confortáveis,
ou se mesmo ali no deserto eles confiariam que Deus era Deus para passar pelo deserto com eles e fazê-los entrar na terra prometida. É ali que a nossa fé é testada. É ali que nós somos provados para ver realmente em quem nós temos crido. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de águas, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, terra de cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Olha que terra maravilhosa! Mas para chegar nessa terra, primeiro tem o deserto. Primeiro vem o aprendizado, a dependência, a humildade, a verdadeira adoração. Quando Deus chamou Moisés e o enviou até Faraó, olha só o que Deus mandou que Moisés dissesse a Faraó. Êxodo 7, eu ia falar 17. Êxodo 7, versículo 16. O Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer a você, Faraó: deixe o meu povo ir para me prestar culto no deserto, para me adorar no deserto. Foi o recado que Deus mandou que Moisés desse ao Faraó. Faraó, libera o povo de Deus para que esse mesmo povo adore a Deus lá no deserto. Preste culto lá no deserto. Quem não adora em espírito e em verdade no deserto não vai adorar no palácio. Quem não adora em espírito e em verdade na terra de chão batido não vai saber adorar aonde tem mármores e granitos caríssimos. Quem não adora com a roupa simples que tem, que dia que vai adorar com roupas caras e importadas? Tem que aprender a adorar no pequeno. Tem que aprender a adorar no pouco. A palavra fala: seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Tem pessoa que não dá glória a Deus andando a pé. Que dia que vai dar glória a Deus com carro zero? Tem que aprender. Tem que entender que a vida é um processo de degrau em degrau. Para entrar numa terra dessa, gozar de todas essas maravilhas, tinha que aprender a adorar no deserto em primeiro lugar. Porque Deus tem poder de agir no deserto. Deus tem poder de fazer maravilhas no deserto. Salmo 107, versículo 35. Deus transforma o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Olha só que maravilha. Deus nunca abandonou ninguém no deserto, pelo contrário, é lá que ele gera água fresca para mostrar que se ele tem poder de fazer isso no deserto, imagine o que ele vai fazer na sua vida, na terra, que ele tanto tem prometido que você entrará e herdará. Isaías 35:1. O deserto e a terra ressecada se regozijarão. O ermo, o deserto, exultará e florescerá como a tulipa e romperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Isaías 41:18. Transformarei o deserto num lago e o chão ressecado em mananciais. Olha que promessa maravilhosa, ainda no deserto. Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos. No ermo eu vou abrir para dar de beber ao meu povo escolhido. João Batista também, olha só o que diz a palavra. João Batista, ainda menino, crescia e se fortalecia em espírito e habitava no deserto, até o dia da sua manifestação em Israel.
O deserto é uma escola. O deserto, ele é, vamos dizer assim, na escola, uma matéria que se faz necessária. E pode ter certeza que se você for aprovado no deserto, Deus vai te introduzir na promessa que Ele fez a você. Deus não tem prazer naqueles que param no meio do caminho, naqueles que retrocedem. É preciso prosseguir, é preciso continuar. Não importa o que falam da direita, o que falam da esquerda, olha para a palavra. O mesmo Deus que conduziu o povo dele com mão forte no deserto antes de entrar na terra prometida e os fez entrar, aqueles que creram, tem poder de fazer infinitamente mais na sua vida, na minha vida, segundo o seu poder que em nós opera. Então persevera, continue firme, crendo, confiando, porque Deus não nos chamou para morrer no deserto. Ele nos chamou para mostrar que Ele é Deus que provê e está presente no deserto, enviando pão e água pura da rocha. Esse é o nosso Deus. Crê somente. Não importa o deserto que você esteja passando, seja financeiro, espiritual, ministerial, familiar, na sua saúde, talvez um relacionamento com o filho, com o seu cônjuge, não importa, no seu local de trabalho, importa quem passa contigo no deserto. Porque aquele que permite você entrar no deserto é aquele que te sustenta no deserto e ainda te dá a oportunidade de do outro lado, lá no fim da prova, cantar o hino de vitória. Continue crendo. Não pare agora. Você já passou por tantas lutas, tantas provas, tantos animais peçonhentos até aqui. Falta bem menos. Continue crendo. Continue confiando. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele nunca te abandonou e não vai ser agora que ele vai te deixar. Crê somente e pode ter certeza que muito em breve você estará nas campinas verdejantes, sombra e água fresca, desfrutando das maravilhas que Deus te prometeu. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Que Deus te abençoe, te traga refrigério, te traga gozo, te traga paz, te traga alívio nesse deserto, até você entrar na sua terra prometida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e a toda a sua família. Amém?